que é como vender o nosso trabalho, o nosso serviço. E aí, professor, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Poggio e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto difícil da nossa área. Conversando com alguns profissionais da área, eu vejo a grande dificuldade, os medos e as barreiras que a gente enfrenta para que isso aconteça de uma forma natural. E eu acredito que não seja uma particularidade só da educação física. Se a gente conversar um pouquinho com outros profissionais de outras áreas, a gente vai ver que essas pessoas sofrem também e passam pelas mesmas dificuldades que nós. Para trazer um pouquinho desse assunto e para trazer também algumas alternativas e soluções e pontos que eu acho importante, eu vou contar um pouquinho da minha história para poder exemplificar tudo isso. Quando eu comecei atuando na área de musculação. Então eu era estagiário, atuei por 2 anos e depois eu me formei. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu sabia que eu queria atuar na musculação e que eu tinha um grande sonho de ser personal training, mas eu ainda estava buscando algumas outras coisas, saindo um pouco da zona de conforto. Então eu fui também para um lado trabalhar com terceira idade, também trabalhei com um pouco de ginástica coletiva com algumas aulas pontuais, por exemplo, como bike indoor, corrida, técnica de corrida indoor também na esteira. Mas eu tinha aquele grande sonho de ser personal trainer, assim como a grande maioria dos profissionais de educação física. E antes de eu estagiar na área, eu trabalhei por 5 anos na recepção de uma grande academia aqui de São Paulo, que foi onde me abriu as portas para poder fazer o que eu faço hoje, E lá eu digo que eu tive um dos maiores aprendizados da minha vida, porque foi ali que eu consegui entender o que era um ambiente de academia, como que as coisas funcionavam, e eu também falo que lá foi onde eu tive a oportunidade praticamente de fazer a minha primeira venda. Talvez eu não tenha vendido um serviço diretamente, mas eu vendi uma ideia. Por que eu estou contando isso? Porque depois que eu me formei, eu atendi um aluno que me conhecia da época da recepção, Então ele veio até mim, ele ficou bem feliz de me encontrar lá depois de alguns anos, que ele tinha cancelado a matrícula e retornou, e eu fui a primeira pessoa que atendi ele. Então eu contei um pouquinho de tudo que tinha acontecido, que eu tinha saído da recepção, do meu grande sonho de atuar, e comecei a atender ele porque ele precisava de um treino novo. E eu precisava fazer ali uma anamnese rápida para poder fazer a prescrição. E aí, lembrando dessa situação, eu fico pensando, o que me fez convencer esse aluno, já que naquela época, além de ser recém-formado, ainda tinha milhares de professores ali para que ele pudesse trazer o problema dele e buscar a solução, Até porque ele era um aluno com restrição, ele tinha condromalácia patelar no joelho, enfim. Então, assim, alguns pontos que eu acho que são essenciais que me fizeram ganhar esse aluno, e posteriormente esse aluno acabou vindo a ser um dos meus melhores alunos de personal. Eu digo que a primeira coisa é o brilho no olho, Ele viu, eu falei para ele da vontade que eu tinha de atuar, de ser professor, de o quanto eu estava feliz de estar ali, mesmo sendo um recém-formado, mas tentando passar o máximo de segurança para ele. O segundo ponto, me lembrando, eu colocaria que sinceridade, Eu fui sincero, em nenhum momento eu quis mostrar para ele aquilo que eu não era. Ele sabia que eu era um cara recém-formado, que eu ia precisar ir atrás de informação para fazer a prescrição do treino, mas eu tentei deixar isso muito claro e mostrar principalmente a minha vontade de ir lá atrás e trazer a solução para ele. Automaticamente, o que eu fiz com isso? Eu mostrei para ele o quão estudioso eu era. Ele tinha condromalácia patelar e eu ainda me lembro que no dia seguinte eu trouxe um estudo científico mostrando para ele o que ele podia ou não fazer, até descobri na época que condromalácia patelar tinha vários graus, tinha 1, 2, 3, 4 graus de estágio, e ele ficou muito surpreso, muito feliz, aquilo conquistou muito ele, Então, eu digo que ali foi onde eu vendi a minha primeira vez, porque apesar de não ter vendido especificamente um serviço de personal, eu vendi uma ideia. Acabei montando o treino, ganhando a confiança dele, e posteriormente ele me contratou como personal training dele.
Eu falo que a gente o tempo todo está vendendo. A gente num atendimento em sala, por exemplo, está sendo testado a todo momento e são atendimentos e vendas constantes, né? Porque você a todo momento ali está prescrevendo, seja na prescrição, seja no atendimento, no seu atendimento e no contato com o aluno. Então, se você não está vendendo um serviço, você está vendendo uma ideia. Então, a gente precisa saber um pouco mais dessa área para poder fazer as coisas com maior confiança e maior naturalidade. E falo confiança porque eu acho que também a confiança é um dos fatores chaves para a venda. Um professor que ele é confiante, ele consegue fazer isso de uma maneira mais incisiva, ele consegue influenciar no poder decisório do aluno, seja ele para vender um serviço ou seja ele para vender uma ideia. E aí, como que a gente faz para ganhar essa confiança? Eu vou trazer aqui 3 pontos que eu acho importantíssimos para que a gente consiga ganhar essa confiança e vender o nosso serviço. O primeiro ponto é se manter atualizado. Acho que um profissional que está atualizado, que está antenado com o que anda acontecendo no mercado e ao redor dele, tem mais confiança e segurança em passar uma informação. Outra coisa é que quando a gente está falando sobre venda, a gente está falando também de empreendedorismo. Então, acho muito importante estudar não só a questão técnica, né, da área, mas também estudar outras áreas. Por que não estudar vendas? Por que não estudar marketing? Pegar todas essas informações e trazer para a nossa área de atuação. E eu acho que o último ponto importantíssimo é a ação. Nada é mais importante do que você ir lá e fazer. Então você precisa testar, você precisa fazer, você precisa repetir, um processo de hábito para que você alcance os resultados. Então esses 3 pontos eu coloco como chave para que você consiga fazer a sua venda de uma forma mais natural e que as coisas ao seu redor conspirem para que você consiga aumentar o número dos seus alunos, consiga vender mais as suas ideias e consiga também captar mais clientes para a sua empresa, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Um abraço!